Deixa eu te fazer uma pergunta muito séria. Você é ansioso ou você é uma pessoa normal? Quando eu digo ansioso, serve tanto para os homens quanto para as mulheres. Você é aquela pessoa que, se Deus não te responder na hora, você quer tomar atitudes com a força do seu braço? Pois é. Hoje a palavra de Deus é para você, meu querido e minha querida. Esse que vos fala já foi extremamente ansioso durante muitos anos da minha vida, mas desde o dia que o Espírito Santo falou comigo, tira a ansiedade do teu coração, eu falei: Senhor, a partir de hoje esperarei no Senhor, confiarei no Senhor. E vou dizer uma coisa para vocês, meus queridos e queridas: Deus tem trazido todos os dias uma resposta de acordo com a vontade dele. Por isso, eu gostaria de pedir para você uma coisa, você que está aí do outro lado. Se inscreva aqui neste canal, curta, comenta, compartilha e envia para pelo menos 10 pessoas. Sejam bem-vindos ao Nada Mais, onde nada mais importa que a presença do nosso Deus. Amém. Hoje você vai aprender a tirar a ansiedade do seu coração e vai aprender, em definitivo, a esperar, confiar e descansar no esconderijo do Altíssimo. Porque se você ficar ansioso, ansiosa, Deus não vai trabalhar na sua vida. Quando Ele fala, descansa em mim, espera em mim, é para você, é para mim, é para nós descansarmos nele, independente da nossa situação, se está boa, se está ruim, se está chovendo, se está dia de sol, se você está triste ou está alegre. Descanse no Altíssimo, descanse no Senhor. Amém? Ouça o que o salmista escreveu no Salmo 40, nos versos 1, 3 e número 6. Vamos acompanhar esta leitura. Eu quero que você preste bastante atenção. Não compartilhe enquanto eu estiver lendo e muito menos saia daqui, porque você vai aprender hoje a jogar a sua ansiedade, como eu disse no início desse vídeo, no baixo, no lixo se for preciso. Mas hoje você aprende com Deus a pegar a ansiedade que está no seu coração e a tratá-la como simplesmente como se fosse um nada. Amém? Porque a ansiedade, ela vai causar em nós, sabe, pensamentos que não são de Deus, vontades que não são do Senhor, e isto atrapalha eu e você, como eu disse anteriormente, de recebermos as bênçãos do Senhor. Acompanhe agora. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Quando o salmista fala, esperei com paciência no Senhor, é para esperar com paciência nele mesmo. Pode levar o tempo que for, espere no Senhor. Se você tem uma causa na justiça e ela está demorando, espere no Senhor. Se você está lutando contra uma doença infecciosa, espere no Senhor. Se você está tendo um problema hereditário, espere no Senhor. Meu querido e minha querida, não tome decisão alguma sem esperar em Deus. O salmista Davi, uma vez na vida dele, que ele não esperou em Deus, ele foi lá e tomou decisões que não eram de Deus. Sabe o que aconteceu? Ele pagou um preço muito pesado. Eu que vos diga, eu já fiz muita coisa errada na minha vida. Não consultei a Deus e falei, não, Deus está nesse negócio. Tá nesse negócio, né? Beleza. Sabe o que aconteceu? Eu me ferrei. Eu me ferrei, meu querido e minha querida. Eu me ferrei. E você que está aí do outro lado, eu duvido que você também nunca tomou uma decisão sem consultar a Deus. Isso aconteceu?
Deus não estava naquele negócio e você se lascou. Eu vou dar um testemunho aqui rápido. Uma vez na minha vida, que eu fui lá e tomei uma decisão que era para sair de uma empresa e para outra, sabe o que aconteceu? Deus não estava nesse negócio. Eu fui lá, tomei a decisão, pedi conta, achando que eu ia começar na outra, que era bem mais próximo da minha casa, tinha um ticket de alimentação infinitamente melhor. Só que aquela coisa, né? Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que vem aos seus olhos é prata. Eu fui lá e me quebrei, pedi conta da empresa, fui fazer os exames da outra, tava tudo certinho. Sabe aquele exame que chama espirometria? Que você tem que respirar usando uma máquina? Pois é, a máquina seria o quê? Uma máquina para medir como que estava o seu pulmão, como que está a sua respiração. Queridos, eu estava numa gripe muito forte. Sim, uma gripe muito forte. E adivinha? Eu me dei mal. Me dei mal. 2 vezes eu me dei mal. Isso aconteceu, a empresa falou comigo, ó. Infelizmente não vai dar não. E eu penei. Sabe o que é penar? Até conseguir um emprego. Que não é o emprego que eu pedi a Deus, mas eu sou grato a Ele. Pois é. Foram, sei lá, 1 ano, 2, talvez 3, 4, não me lembro. Eu caminhei ali no Vale da Sombra da Morte, entrava numa empresa, saía na outra, entrava numa empresa, saía na outra. Hoje, graças a Deus, estou em não uma empresa, vamos dizer assim. Hoje eu sou funcionário público, amém? Recebo um salário e desse salário eu consigo tirar o dízimo, ofertar na casa de Deus, pagar meu aluguel e, claro, tirar a pensão para os meus filhos. Eu estou com 2 empréstimos pagando, meu querido e minha querida. Mas é aquilo tudo. Eu não deixo de agradecer a Deus. Se eu fosse uma pessoa ingrata, sabe o que ia acontecer comigo? Eu não ia ter hoje um local para morar. Não é o local que eu quero, mas é o lugar onde eu moro. Não teria como ter as coisas que eu tenho hoje, que eu conquistei ele com muito suor e a ajuda de pessoas que Deus colocou no meu caminho. Amém? E eu não teria muita coisa. Eu sou grato a Deus? Sou. Eu sou muito grato a Deus. Amém? E se você também é grato a Deus, é grata a Deus, sabe o que você vai fazer agora? Se inscreva aqui no canal, curta, comenta, compartilha, envia para pelo menos 10 pessoas. Amém? Faz isso. Envia para 10 que você vai estar compartilhando o reino de Deus. Amém? E o que aconteceu? Eu vim de um divórcio, 13 anos de casamento, 13 anos, que no fim do meu casamento, traição, entenderam? Traição. Eu confesso que eu conversava com mulheres no WhatsApp, em outras redes sociais, conversava. Eu abri os portais do inferno sobre o meu casamento, abri. Me arrependo? Sim. Só que o que aconteceu? A minha ex-esposa chegou a coabitar com o cidadão que hoje é esposo dela. E tá tudo certo. Amém? Eu perdoei? Perdoei. Mas uma coisa eu digo pra você. Você perdoa, mas não quer dizer que você tem que andar junto com aquela pessoa. Já falei aqui no vídeo anterior, falei que Jesus Cristo, ele ressuscitou, ele perdoou o pecado de todos aqueles que falaram mal dele. Eu digo todos. Mas se você olhar bem, Jesus não começou a andar com aqueles que falaram mal dele, que apontaram. Não. Jesus foi andar com Pedro, Tiago, João, Maria. Todos aqueles que durante os 3 anos de ministério de Cristo escolheram a boa parte. Amém. E eu quero te convidar a escolher a boa parte no dia de hoje. Deus está falando contigo nesta manhã, na tarde ou no período da noite. Não sei que horas que você vai ouvir, mas escute isso. Tira a ansiedade do teu coração. E falando um pouco mais de Jesus, Jesus quando estava no Getsemane, sabe o que aconteceu com ele? Ele começou a suar sangue,
porque ali no seu coração foi tomado de uma ansiedade que em volta do coração de Cristo formou-se uma água, e essa água comprimia o peito de Cristo. E ali, quando você vê que o soldado, quando Cristo morreu, ele perfura o lado esquerdo e sai água, era a água que estava circulando ali, prendendo o coração de Cristo Jesus. Cristo teve ali no Getsemane um momento de ansiedade, um momento de luta, um momento de dúvida. Sabe o que ele fez? Falou assim: Pai, contudo, que seja feita a tua boa, perfeita e agradável vontade, não a minha. Amém. Quando você fala isto com Deus, fala assim: Senhor, estou passando lutas, estou passando dificuldades, mas eu não vou largar o Senhor por nada. Esta ansiedade não faz parte da minha vida. Esta ansiedade foi colocada aqui, mas em nome de Jesus, eu largo esta ansiedade hoje. Amém? Coração ansioso afasta a presença de Deus, porque a ansiedade gera dúvida. E a dúvida vai gerar anseio, a dúvida vai gerar receio, a dúvida vai gerar pensamentos de dúvidas. Como eu falei, dúvidas que vão gerar dúvidas, que vão gerar dúvidas. Imagina você duvidando se Deus é contigo. Imagina você duvidando que você recebeu uma grande bênção, seja ela uma promoção, uma herança, um dinheiro que caiu na sua conta, e você começa a duvidar e falar assim: será que isso é para mim? Deus, será que isso foi o Senhor que me deu? Quando você coloca essa dúvida na sua vida, não traga ansiedade para dentro do seu lar. O seu lar é um pedacinho do céu, é a morada do Senhor. Nós somos a morada do Espírito Santo. Jesus habita dentro de nós. E se Ele habita dentro de mim, dentro de você, Ele tem que habitar no seu lar. Ele tem que habitar no seu trabalho. Ele tem que habitar no seu carro, na sua moto. Ele tem que habitar na sua vida. Amém. Sabe uma coisa que eu quero te dizer também? Presta atenção. Todo ansioso, ele se precipita e ele acaba fazendo uma besteira contra a sua própria vida. Você vai entender o que acontece quando uma pessoa fica ansiosa. Em 1 Samuel, capítulo 28, versos de 7 a 20, depois você dá uma olhada na sua casa, mas eu vou te dar um resumo. O que acontece é a seguinte coisa: o grande homem de Deus, profeta Samuel, havia falecido há algum tempo. E o rei Saul resolveu consultar o espírito de Samuel. Só que nós sabemos, nós que conhecemos a palavra, nós conhecemos muito bem e sabemos que um espírito, ele não volta. Amém? Ele está em repouso. Mas o sem vergonha, vamos chamar assim, do rei Saul foi até uma médium, a única sobrevivente, que estava escondido em uma caverna. E ele, à noite, saiu com alguns guardas, escondido, e foi até o monte onde estava na caverna esta médium. E ela ali fez um certo ritual e invocou o tal, entre aspas, espírito de Samuel. Só que não foi o espírito de Samuel. Ali foi uma entidade demoníaca materializada em Samuel. E esse espírito disse para o rei Saul: o que você quer, Saul? E Samuel, que não era Samuel, insistiu em perguntar para Saul. Saul disse: se eu descer à guerra com o meu exército junto com meu filho, nós venceremos? E o espírito maligno disse: não, você morrerá, seu filho morrerá, o exército perecerá. E ali naquele momento, o que Samuel fez, que não era Samuel, voltou-se para onde ele estava. E o que Saul fez? Ao invés de ter repreendido aquele espírito, ter chegado diante da arca da aliança, ter ido ao verdadeiro Deus e falar: Senhor, me perdoa, porque eu fiz uma coisa terrível. Não. Saul foi para o fronte de batalha. Saul levou Jonatas. Sabe o que aconteceu? Ele pereceu. E sabe como que ele pereceu?
Também em 1 Samuel, só que no capítulo 31, o rei Saul, vendo que seus filhos haviam morrido na guerra, Jonatas e seus irmãos, mas uma boa parte do exército, sabe o que ele fez? Ele tinha um escudeiro, um jovem escudeiro. Ele faz uma proposta para esse jovem escudeiro, vira para o jovem e fala: me fira com a sua espada, porque assim eu vou morrer de boa, tranquilo e sossegado, e não quero morrer na mão dos nossos inimigos. O jovem vira e fala: rei Saul, tu tá maluco? Não vou não. E sabe o que Saul faz? Saul então tira a sua própria vida. Ele pula na espada e se fere mortalmente. E tudo isso porque ele foi extremamente ansioso, extremamente egoísta, egocêntrico e ganancioso. Amém. Deus já havia ungido através do próprio Samuel Davi. Davi naquela época estava sendo perseguido por Saul. Só para que você entenda. E se Davi quisesse tocar em Saul, Davi podia. Só que ele disse: não toco no ungido de Deus. Não toco no ungido de Deus. Amém. Vocês entenderam, meus queridos e minhas queridas, o que a ansiedade faz com a pessoa? Ela fica ali matutando na cabeça até que chega um ponto que ela vira uma doença, tipo uma depressão, uma angústia, alguma coisa muito pesada, e a pessoa não pensa outra coisa a não ser ir contra a sua própria vida. Amém. Por isso, no dia de hoje, vamos orar para que Deus tire a ansiedade do nosso coração, para que ela venha cair por terra em nome de Jesus, porque se nós somos filhos e filhas do Senhor, estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo, a ansiedade não tem poder sobre nós. Por isso, feche os seus olhos, você que pode, e vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor dos Exércitos, neste momento levantamos um clamor contra o mal do século XXI chamado ansiedade. Sim, Pai, a ansiedade, ela tem tirado vidas de pessoas, ela tem tirado a paz de pessoas, ela fica o tempo inteiro soprando nos ouvidos dos irmãos e das irmãs: vá, faz isso, faz aquilo outro. Não, Deus, levantamos um clamor neste momento, repreendemos toda ansiedade em o nome de Jesus. Estamos batendo contra este mal que se levantou contra a vida dos irmãos e das irmãs. O lugar dele é debaixo dos nossos pés em nome de Jesus. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, seta alguma chegará à nossa tenda. Assim como está escrito no Salmo de número 91, assim, Pai, nós profetizamos sobre nossa vida, nossa casa, nossos amigos, nossos familiares, sobre os bens que nós temos, Pai, em o nome de Jesus. A ansiedade não tem poder, não tem autoridade, ela está debaixo dos nossos pés, porque nós estamos debaixo da Tua poderosa mão. E se estamos debaixo da Tua poderosa mão, o inimigo se levanta, mas ele cai assim que ele se levanta, porque aqueles que são lavados, remidos no sangue de Jesus Cristo, esses alcançarão vitória. E a vitória no Senhor já é garantida para todo aquele que crê em o nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. E se você chegou até este momento da nossa oração, peço a você a seguinte coisa: se inscreva aqui no canal, curta, comenta e compartilhe com pelo menos 10 pessoas. Amém? Quando você fizer isto, a plataforma vai entender que este vídeo, esta oração, ela é relevante e ela precisa ser distribuída para mais pessoas. Amém? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no Nada Mais.